Graças à tua compaixão, misericórdia, teu poder, a tua autoridade, o teu nome, a tua palavra, a tua grandeza e glória e majestade, nós podemos entrar na tua presença. Aliás, o Senhor Jesus disse e garantiu: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por conta de promessas como esta, meu Pai, é que nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos, de entrar no santuário do Altíssimo, no altar do Todo-Poderoso, perante a arca da aliança. E então colocar nossas vidas, depositar nossas vidas como ofertas vivas em teu altar. Graças te dou, meu Pai, por esse privilégio que o Senhor nos tem dado, que é a fé. Aliás, o Senhor nos tem emprestado a fé, porque a fé é criação tua, é autoria tua, é consumo teu. A fé, que é a autoridade do Senhor, o Senhor nos tem emprestado para que nós, aqui embaixo, possamos enfrentar o mundo e vencê-lo. Enfrentar o inferno e seus demônios e vencê-los. Enfrentar tudo, inclusive nós mesmos, e vencê-los. Ó soberano de Israel, venha livrar este povo que confia nesta promessa. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Então nós chegamos diante de ti, meu Senhor. Agora traz a resposta. Opera a resposta. Cumpre a tua promessa e faça aliviar o fardo que essa criatura tem carregado. O medo, sim, a preocupação, o terror das dúvidas que tem assolado o seu coração. Venha, meu Pai, operar esta maravilha. Não importa, para a fé que o Senhor nos tem emprestado, não importa a distância, não importa nada. A fé atravessa paredes, muros, muralhas, montanhas. A fé quebra barreiras, ultrapassa os territórios, chega onde quer que alguém seja humilde de coração para receber o que o Senhor lhes oferece, a salvação. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço e agradeço. E quem crê,
Quem acredita, quem tem certeza, diga amém. E graças a Deus. Você sabe, minha amiga, meu amigo ouvinte, que essa promessa de Jesus, ele disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Quer dizer, tem a promessa, tem o chamado, tem a convocação, tem o convite, vinde a mim. Os que estão desesperados, que estão caídos, prostrados, desanimados, rejeitados, injustiçados, enfim, a lista é grande, é infinita, mas não importa. Ele disse, vinde a mim. E garante, eu vos aliviarei. Agora, tem uma coisa interessante, tem uma coisa muito importante que você tem que observar. Ele alivia o seu fardo, independentemente se você é pecador ou não, independentemente da sua condição social, da sua raça, independentemente do que você é ou deixa de ser. Se você é do bem ou do mal, desde que você se aproxima dele, então isso se chama fé. Quando você se aproxima de Deus, você está manifestando a fé inteligente. Por que é inteligente? Porque você aceitou o convite dele, você usou a razão. Ele disse, vinde a mim, e ele não está limitando aos bons, aos que são do bem. A pessoa pode ter feito o que fez, matado, roubado, destruído, etc., mas ele disse, vinde a mim. Então, não há limite para as pessoas virem a ele. Qualquer que seja a pessoa, independentemente do que ela é, ela pode vir a Jesus. Agora, ela vai ser aliviada, com certeza. Porém, Jesus acrescenta mais alguma coisa que eu considero extremamente importante para que nós mantenhamos esse alívio. Ele alivia na hora, ele tira a dor na hora. Porém, para que essa dor fique longe de você, esse sofrimento, essa dor se mantenha longe de você, então você tem que permanecer na fé. Permanecer na fé. Permanecer próximo dele, junto dele. Porque se você se afasta dele, porque pela fé a gente se aproxima de Deus, mas quando há dúvida, então a gente se afasta. Mas como que a dúvida vem? A dúvida vem quando a gente começa a pensar em nós mesmos, contar com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria. Quando nós pensamos que somos fortes o suficiente para andarmos sozinhos, independentes, aí nós começamos a cair novamente. Por isso, ele disse, tomai, para que a gente mantenha a nossa fé e, consequentemente, próximo de Deus, nós temos, conforme ele disse, tomar sobre nós o jugo dele. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Veja que Deus é manso e humilde de coração. Mas tomar sobre mim o jugo do Senhor Jesus, o que significa isso? O que significa tomar o jugo do Senhor? Eu sei que todo mundo quer alívio de seus fardos pesados, livramento de suas depressões. Todo mundo quer o venha a nós, as benesses
do reino de Deus. Mas nem todos estão dispostos a tomar o jugo de Jesus. Quando se fala em jugo de Jesus, quer dizer, ele troca, ele tira o nosso fardo, o nosso jugo, e coloca o dele. E o que significa o jugo de Jesus? O que significa eu tomar o jugo de Jesus? Tomar o jugo do Senhor Jesus significa aprender dele a mansidão e a humildade de coração. Aprender dele e executar. Isso depende de fé. Isso depende de atitude. Isso depende a pessoa viver sempre na dependência dele. Porque quando a pessoa é mansa, é humilde, ela vive na dependência de Deus. Ela vive na dependência do Espírito Santo. Ela vive na dependência da fé. Isso é um fardo, isso é um jugo. Jugo que não é pesado, porque Jesus não vai tirar um jugo pesado dos nossos lombos e colocar outro pior ou igual. É ou não é? Não tem sentido. Não é inteligente pensar dessa forma. O jugo do Senhor é espiritual. Você assumir a fé nele, independentemente das demais pessoas, independentemente do mundo. Não importa o que o mundo diz a respeito da sua fé no Senhor Jesus. Pode o mundo inteiro se posicionar contra você, que é fiel ao Senhor Jesus, que você vai manter esse jugo. Essa é a cruz que nós carregamos. Quando a pessoa falha com Deus, quando a pessoa vira as costas para ele, então ela fica diante e se curva diante do diabo. Mas quando a pessoa não se curva perante Satanás, então ela está curvada diante de Deus. É uma coisa ou outra. Ou a pessoa se curva diante de Deus e dá as costas para o diabo, ou ela se curva para o diabo e dá as costas para Deus. Esse é o testemunho que nós vamos ouvir agora. Essa criatura não se curvou diante das ofertas de Satanás, que fez o mesmo com Jesus. Fez o mesmo. Ele disse, mostrou-lhe o mundo e a sua glória e disse, tudo isto é meu e te darei, se prostrado me adorares. Ora, Satanás estava fazendo uma oferta que ele continua fazendo para todas as pessoas. E cabe às pessoas tomarem a decisão por si mesmas. E quando as pessoas negam a Satanás, então elas dizem amém para o Senhor Jesus. É o caso desta senhora. Vamos ouvi-la. Meu nome é Érica e há 12 anos eu fiz a melhor escolha da minha vida. Eu decidi entregar a minha vida para o Senhor Jesus. Ser cristã não é fácil. Foram 12 anos de luta, de provações, tive muitas vitórias, muitas conquistas. E eu lembro que teve algo que me marcou muito, porque foi um momento em que a minha fé foi provada. Eu tive que tomar uma decisão, eu tive que fazer uma escolha entre o sim e o não. Eu trabalhava numa empresa e o meu patrão, ele um determinado dia entregou o celular dele na minha mão, ficou de frente comigo e falou, fala que eu estou em reunião. E eu fui bem firme, eu olhei no olho dele e falei assim, eu não vou mentir, eu não vou falar que você está em reunião porque você está na minha frente. E ele gritou comigo, ele foi bem rígido, ele falou, fala que eu estou em reunião, eu não quero atender. Eu falei, eu não vou falar. Ele tomou o celular da minha mãe e falou, você não vai falar. Entrou na sala e ficou muito bravo, bateu a porta. E depois desse dia, ele começou a me perseguir, ele começou a me assediar, ele começou a me oferecer muitas coisas. Teve um dia que ele virou para mim e falou assim, escolhe o bairro que você quer morar. E eu olhei para a cara dele assim, eu falei, não, eu estou bem onde eu estou. Ele falou assim, escolhe onde você quer que eu te dou um apartamento, eu passo pro teu nome, mas
eu vou ter que ir lá de vez em quando fazer umas visitas. E aí quando eu olhei para ele, eu fiquei sem reação, porque eu achei aquilo um absurdo. Ele falou assim, eu tenho a minha esposa, mas você vai ser a minha amante. Ele foi muito claro, ele foi bem fixo, ele falou para mim que eu seria a amante dele. E eu falei que aquilo não era da minha índole, eu fiquei muito brava. E ele falava, quando chegavam os amigos dele lá, ele falava da minha fé, falava, ela é da igreja. Ele ficava inconformado porque eu era da igreja, porque eu era jovem, que eu estava desperdiçando a minha vida. Mas nada daquilo que ele fazia, que ele quis fazer, eu cedi. A minha fé era mais importante e eu disse não. E eu tomei uma decisão, eu resolvi sair desse emprego. E eu fiquei 2 dias desempregada, porque Deus foi muito fiel comigo. Em 2 dias eu consegui um emprego, uma porta se abriu, eu arrumei um emprego muito melhor, com salário maior. E eu conquistei uma carreira, porque nesse novo emprego eu tive outras oportunidades, eu aprendi coisas que eu não sabia, outra área. E hoje a minha vida financeira mudou devido a essa nova porta que se abriu, porque eu tenho certeza que foi a melhor decisão que eu tomei. Porque hoje eu poderia estar num apartamento de luxo, hoje eu poderia ter um carro, eu poderia estar bem, com muito dinheiro, mas eu seria uma amante. Eu ia ter que viver com migalhas, eu ia ter que esperar um momento que ele pudesse estar 1 minuto ali comigo. E por eu não ter negado a minha fé, hoje eu estou abençoada, eu tenho um bom emprego, eu sou formada, eu fiz uma faculdade, eu comprei um apartamento com os meus méritos, com o meu dinheiro. Hoje eu tenho a minha consciência tranquila, eu posso dormir em paz, porque eu sei que eu tomei a melhor decisão e foi a melhor escolha que eu fiz, não ter negado a minha fé. Quer dizer, se ela sustentou a sua fé na hora da provação, manteve a sua fidelidade, lealdade ao Senhor Jesus, então o Senhor Jesus, obviamente, não vai deixá-la sofrer as consequências. Ele foi fiel e correspondeu àquela fidelidade dela. Mas uma coisa é certa, quando a pessoa é fiel nos seus dízimos, ela tem o direito, o privilégio de chegar diante do Altíssimo e dizer, meu Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. Então eu também estou na condição de ser abençoada, de ser honrada por Ti, com o Espírito Santo. Porque assim como o Espírito de Deus é o melhor de Deus para mim, também o meu melhor, as minhas primícias não são minhas, elas têm que ser oferecidas no altar. Quando a pessoa coloca no altar os seus dízimos, quer dizer, as suas primícias, então ela está honrando a Deus, ela está dizendo, o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu Deus. No altar do meu Senhor estão aqui as suas primícias. Então ela devolve para Deus aquilo que é de Deus. O Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Aquele que nos dá a saúde, que nos dá o ar, que nos dá o sol, que nos dá a chuva, que nos dá tudo para que nós possamos servi-lo com o melhor. Graças a Deus. Meu nome é Fabiana, tenho 41 anos, cheguei na Igreja Universal com a minha vida destruída em todas as áreas, inclusive financeiramente. Tinha uma dívida mais de 150 mil, tinha o nome sujo, o nome do meu esposo, o nome da empresa, não tinha crédito em lugar nenhum. Tinha comprado um apartamento financiado, estavam todos com as parcelas atrasadas, telefone tocando o dia todo do Serasa, de cobrança, busca e apreensão de carro. Chegou ao ponto de eu ir no supermercado fazer uma compra, coisinha bem básica, gastar R$18,50 e não ter condição de pagar. O meu cartão de débito não passou e nem de crédito. Eu precisei dar um cheque pré-datado para comprar essas coisinhas básicas. Isso foi uma situação mais humilhante, eu falo assim que foi o meu fundo de poço que eu cheguei. Chegando na Igreja Universal, eu aprendi através da palavra a fazer um pacto com Deus. E a partir dali, eu consegui ver a mudança na minha vida.
Através da palavra eu aprendi a devolver as minhas primícias, o dízimo. E a partir desse momento eu comecei a investir no que é sagrado. E eu comecei a ver na minha vida, em todas as áreas, eu falo assim que não uma mudança, uma transformação em todas as áreas da minha vida. Principalmente espiritual, que antigamente eu não dormia à noite, eu ouvia vozes, eu via vultos. A partir do momento que eu tornei fiel, eu fui batizada com o Espírito Santo. E isso foi a mudança na minha vida. Porque eu tenho lutas, mas Deus sempre está na minha frente e todas as lutas vêm as vitórias. E nisso me impulsionou, me levou a cada dia querer mais, a buscar mais, porque o nosso Deus é tão grande e Ele pode me guiar em todas as áreas da minha vida. Investindo no sagrado, eu comecei a verificar as mudanças na minha vida financeira. Paguei as dívidas, todas as dívidas, conquistei uma casa num dos melhores condomínios da minha cidade. Hoje nós temos um prédio próprio. Deus abriu uma outra porta nesse final do ano, de uma outra loja nossa. Meus filhos estudam em escola particulares, eu tenho nossos carros, a gente sai. Hoje eu compro o que eu quero. Hoje a minha vida é completamente transformada. Acima de tudo isso, eu acho que o mais importante que eu tenho é o Espírito Santo, que hoje eu consigo ter paz, eu consigo ter união dentro da minha casa, eu consigo deitar e dormir a noite inteira, coisa que outrora eu não conseguia fazer. E tudo isso aconteceu a partir do momento que eu investi no sagrado e recebi o Espírito Santo. Pois é, a Fabiana é um testemunho autêntico do cumprimento das promessas de Deus. Ela foi fiel ao Senhor, ela ouviu a palavra de Deus e começou a praticar. Quando ela começou a praticar a palavra de Deus, o que aconteceu? Deus, na pessoa do Espírito Santo, veio sobre ela e a selou, marcou, para que ela pudesse ser forte e vencer todas as lutas, vencer o próprio mundo, o inferno, vencer tudo, por conta do poder do Espírito Santo dentro dela. Amanhã nós vamos estar de volta neste horário, nesta emissora, falando sobre o mesmo assunto e trazendo para você aquilo que certamente vai fazer bem a você por toda a eternidade. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.